Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus esteja no seu coração e no seu lar. No livro de Marcos, capítulo 11, verso 20 até o 26, nós temos uma instrução do Senhor Jesus sobre a oração. Se você deseja aprender como orar, vamos observar o que Jesus nos ensina nesse texto. Tem outros textos com outras lições preciosíssimas, mas esta aqui é uma postura para você alcançar um padrão de conhecimento maior e eficaz na questão oração respondida. Vamos observar o que Jesus nos instrui. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. E começo a leitura do texto assim, porque no texto anterior Jesus passou por uma figueira e ele procurou figos nela, porque os discípulos e ele estavam com fome. E não encontrando, Jesus falou: nunca mais ninguém coma figo de você. E Jesus prosseguiu na viagem. Quando ele retornou, os discípulos perceberam que a figueira estava seca. Caiu as folhas todas. E o Pedro, então, ficou meio intrigado com a situação. E ele disse assim, lembrando-se disso, Pedro diz: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Esta é a primeira lição. Você quer ter a sua oração respondida? Tenha fé em Deus. Você tem que crer que Deus é real, que Ele é autêntico, que Ele é verdadeiro, que a palavra dele é a verdade. Você tem que crer que Deus é Espírito, que Ele está em toda parte, que Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, que Ele é amor, que Ele é justiça, que Ele é misericórdia, que Ele é bondade, que Ele é longanimidade. Então você tem que procurar conhecer Deus. Como você vai crer naquilo que você não conhece? Você precisa conhecê-lo. E para conhecê-lo você tem que estudar a palavra. Se você não estudar a palavra de Deus, você nunca o conhecerá. Porque é a palavra de Deus que o revela. Nada mais saboroso do que você sentar numa mesa e ter naquela mesa aquilo que você deseja, aquilo que você gosta para comer. Não é assim? A palavra de Deus é a mesma coisa. Se você não se interessar por ela, você nunca saberá o sabor dela. Mas se você começar a ler, você vai perceber que ela tem gosto de mel. Ela produz um bem-estar extraordinário naquele que se dedica à sua leitura. Então Jesus diz assim: primeira coisa, ter fé em Deus. Segundo, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Agora olhe bem. Primeiro, crer em Deus. Segundo, ter convicção de que a sua oração está sendo direcionada ao Deus que tem todo o poder. Viu? Por que é importante você conhecer a Escritura? Porque se você não conhece, como é que você vai fazer isso? Então você precisa estudar a palavra de Deus e adquirir o conhecimento de que ela revela coisas sobrenaturais. E crer em Deus é crer no sobrenatural. E orar com convicção é orar sobre o sobrenatural. E Jesus então diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração perdides, crede que recebeste. Agora olhe bem. Além de você crer em Deus e ter convicção de que Deus é verdadeiro, você já tem que ter convicção de que o seu pedido foi levado a Ele e que Ele já ouviu e já respondeu. Essa é que é a questão mais séria. Deus tem 3 respostas. A primeira resposta é sim. A segunda resposta é espere. E a terceira resposta é não. Não quando aquilo que nós pedimos está só no nosso interesse, não está nos propósitos do Senhor. Então, para que Deus vai nos dar algo que vai nos trazer prejuízo? Está no meu interesse? Não me edifica, porque tem que estar no interesse e na vontade de Deus para que eu seja edificado.
Então, quando ele me diz não, eu tenho que agradecê-lo. Por isso que Paulo diz, em tudo dai graça. Não é dar graça só quando Deus responde sim, não. Quando ele responde não, você tem que dar graça também. E quando ele responde espere, você tem que ser paciente. Isso é fruto do Espírito, ser paciente, descansar nos braços de Deus, esperar que no tempo dele, ele te favoreça. Porque Deus não vai te conceder algo que você não tenha condições e nem saiba lidar. Ele vai esperar você ter uma posição madura suficiente para que ele te abençoe. E ele vai te dar uma resposta sim, quando aquilo for extremamente necessário e para o momento exato. Viu? Então ele diz mais: e quando estiver orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoa. Aqui, meu filho, a chave da questão. Você não pode orar a Deus querendo alcançar alguma coisa dele se você não consegue perdoar o seu irmão ou perdoar o seu próximo, perdoar o seu pai, sua mãe, seus irmãos carnais, seus irmãos espirituais, seus amigos, seu patrão. Se você não consegue perdoar, Deus não pode te conceder a bênção. Palavras do Senhor Jesus. E ele diz: mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. E se ele não perdoa, ele não pode te abençoar. Então, querido, este é o caminho. Creia em Deus, tenha convicção, creia que ele ouviu a sua oração e vai responder. Ele tem 3 respostas. E por fim, limpa o seu coração, purifica o seu coração, perdoa toda ofensa recebida e o Senhor responderá a todas as suas orações. Amém? Vamos orar. Pai eterno, agradeço-te pelas instruções recebidas e peço que esteja ao alcance de todo ouvinte, em nome do Senhor Jesus. Amém.